E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero contar pra vocês uma experiência que por muito tempo eu guardei, que eu não tinha medo de contar pros outros, que me falaram que eu não podia contar pra ninguém, mas em vista de um bem maior, de poder que evitar que outras pessoas passem pelo que eu passei no âmbito religioso, é que eu quero contar um pouco da minha história pra vocês, fazer uma série de vídeos trazendo esse assunto de abuso espiritual, né, no contexto religioso. Vamos lá pro vídeo. Então, galera, quando eu tinha uns 17 anos, aí eu sempre fui uma pessoa que tive muita crise, né? De identidade, muita, Maria, minha vida se resume a crises, né? E quando eu tinha 17 anos, eu tive uma crise não só de identidade, mas como de sentido de vida. Eu me questionava muito, eu chorava, eu vivia angustiada na minha casa. E como eu contei, né, em algum vídeo aí que eu fiz, que nem mesmo as comidas que eu mais gostava, quando eu comia, eu sentia o sabor. Era como se tudo ao meu redor tivesse nublado. Naquela época eu namorava já há uns 2 anos e nada fazia sentido, nada na minha vida. Então aí eu resolvi terminar, resolvi procurar um lugar, né, um sentido. Eu já era muito católica, né, desde pequenininha. Eu participava de grupos de jovens, e vários grupos eu participei. Eu era muito devota, e meu coração era muito, extremamente rendido a Deus. E eu queria muito aquilo de fazer a vontade de Deus, de seguir Ele, e me entregar mesmo, assim, sabe? Honrá-lo com a minha vida. E eu buscava isso. E eu tinha escutado falar nesses grupos sobre algo chamado vocação. Ah, você tem vocação pra casar, pra ser freira, pra ser uma leiga solteira. Pra quê? E aí eu fui atrás disso, né? De saber minha vocação e saber qual era meu lugar na igreja, meu lugar no mundo. Até então não tinha assim. Eu já tava aqui terminando o ensino médio, porque eu fiz o ensino médio técnico, então em 17 anos eu ainda tava estudando. E eu tava fazendo o médio técnico para segurança do trabalho, mas eu não tinha perspectiva de profissão. Eu gostava muito da área da psicologia, sempre gostei, porque eu sempre amei a mente, sempre amei descobrir o porquê dos nossos, o que está por trás dos nossos comportamentos. Sempre a causa das coisas me inquietava muito e eu sempre fui uma pessoa extremamente questionadora. Minha mãe mesmo, meu pai falam que eu perguntava o porquê de tudo desde pequena, então eu amava filosofia também. Sempre me identifiquei nessas áreas. Mas não tinha perspectiva de fazer uma faculdade, eu não tinha essa visão, sabe? Como muitos chegam no ensino médio e já tem clareza. Eu nunca tive essa clareza. Até porque eu também vim de uma família um pouco conturbada e acredito que a minha formação de identidade e também pela minha própria personalidade foi se perdendo. Então, eu não tinha aquela 17 anos, né? Ainda assim, quem sou eu, o que eu quero? Não tinha essas respostas. E eu buscava respostas. Eu sempre, quando eu colocava uma coisa na minha cabeça, eu falei, não, vou procurar e eu vou achar. E assim fui. Comecei a procurar grupo e grupo e grupo. Eu ia em todos os grupos que tinha, todos os acampamentos católicos que tinha em Conquista, eu ia. Até que eu descobri esse grupo. Comecei a ir, e nessa época eu ainda namorava. Foi uns duas vezes que eu fui no grupo, eu namorava, aí eu terminei. E na minha cabeça tudo foi uma resposta de Deus, né? Até mesmo o passo de terminar. Não me arrependo, foi um namoro ótimo, uma pessoa ótima. Mas a gente tinha divergência de visão de futuro. Até porque eu sempre fui muito desapegada e sempre me vi muito solta, sabe? E eu lembro que eu acho que eu já estudava sobre vocação e eu via, né, que tinha outras possibilidades de vida, de viver para Deus, de morar em fraternidades. E isso já era uma coisa que eu achava legal. E eu conversava com a pessoa, né, se fosse o caso, por exemplo, e eu via que a pessoa não era muito disso. Eu achava que eu era. Aí, beleza, entrei nesse grupo, fui buscar quais eram as minhas respostas, se eram traumas, se eram dores, né? Vindas de uma família que não estava tão estruturada ali na maior parte da minha vida, da minha infância. E fui buscar isso, e aí descobri que minha vocação era o celibato. Ai, vou viver só pra Deus, viver em missão, entregar minha vida por aquela obra. E aí descobri a fundadora de um carisma de Deus, que foi Deus que planejou aquela obra, e foi Ele que me escolheu desde toda a eternidade. Aí depois eu descobri, recentemente, que nem é doutrina católica isso de Deus te escolheu desde toda a eternidade. Pelo menos até onde eu vi. Se eu tiver errando em alguma coisa, você pode me falar, até porque, gente, é algo que eu quero estar vulnerável. Não quero vir aqui dar a verdade absoluta de nada.
Isso é algo que eu aprendi na filosofia. Atualmente eu tô fazendo filosofia, tá? E graças a Deus a filosofia tem me salvado das garras de muitos predadores que estão aí. Aí os líderes, né, falavam que eu tinha o chamado à vida consagrada, ao celibato e tal e tal. Terminei meu namoro, comecei a frequentar esse grupo. Esse grupo é um grupo de leigos. Depois surgiu futuramente uma tal... Já tinha surgido, né, com uma tal pessoa lá, uma irmã, a madre, detesto madres. Eu não quero generalizar, mas eu não gosto de madres, tá, gente? Aí, beleza. Só que eu via naquela fundadora que realmente ela era uma pessoa de Deus. Eu acreditei. Por quê, gente? Quando eu entrei nesse grupo, eu estava com o coração arregaçado. Essa é a palavra. Eu estava com o coração aberto. Sabe quando a porta tá arregaçada, que a gente fala assim, aberta ao extremo? Então, era assim que estava meu coração. Quando eu encontrei essa pessoa, que se dizia uma pessoa de Deus, que aparentemente tinham frutos, e aquilo pra mim comprovava que realmente era de Deus, eu achava, né? Os milagres, isso e aquilo. Então, eu falava, realmente é uma pessoa de Deus. É aquela pessoa que se posiciona e fala, Deus falou isso pra mim, o Senhor tá aqui me falando que não sei o quê, tem pessoas que não sei o quê. Era um grupo carismático, esses neopentecostais, né? Que tem cura, que tem revelação, que tem libertação, não sei o quê, essas coisas. Foi lá que eu fui parar, achando que era meu lugar, que Deus tinha desenhado aquilo pra mim. Eu abracei essa ideia de uma forma, gente, que a minha vida, o meu respirar, o meu acordar e o meu dormir se resumia nessa obra. E eu falei, eu quero dar minha vida por essa obra. Ai, gente, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Não me arrependo de ter vivido, porque eu sou uma pessoa muito intensa. Então, talvez hoje eu ia falar, será que o meu chamado era ser freira? Mas claramente não é. Graças a Deus não é. Aí, eles falaram pra mim que realmente confirmava, o chamado era vida consagrada mesmo, não sei o quê. E já quero deixar bem claro, não acreditem. Ninguém pode ser o papa, pode ser o líder espiritual que você... Porque assim, gente, quando a pessoa se coloca como representante de Deus, como líder, uma pessoa que tá ali responsável, que recebe de Deus, do coração de Deus, porque de certa forma, a gente acredita nisso. Porque a gente, né, a gente que é cristão, tem como base também a Bíblia. A gente que é católica, a Bíblia e o catecismo, né? Na Bíblia tá lá os profetas de Deus, Moisés, Abraão, que tinham esse contato que Deus falava. Então, de certa forma, a gente acredita nisso. Não duvido que Deus possa falar com a gente de modo particular. Então, eu acreditei naquilo, né? Nunca tinha passado por nenhum tipo de abuso espiritual. E a gente não espera que isso vá acontecer num ambiente religioso. Isso era o lugar, gente, era o último lugar que isso poderia acontecer. Mas, infelizmente, essas pragas tem dentro da igreja também. E aí, beleza. Eles me falaram que eu tinha vocação e eu acreditei. Porque se aquela pessoa de Deus, ela tá falando aquilo. E outra coisa, a gente acredita que Deus é perfeito. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se Deus é perfeito, Deus não erra. Deus não tem duas palavras. Se Deus falou que minha vocação é X, que o meu chamado é X, e o meu sentido de vida é isso, e eu buscava aquilo, se eu saísse daquele caminho, eu estaria totalmente sem sentido de existir. Porque se Deus é o meu criador e ele me fez, ele não sabe melhor do que eu o que é melhor pra mim? Então, isso era a lógica. E é a lógica que eles dão. Então, tudo que eles dizem, né? Tipo, eu sou representante de Deus. Então, o que sair dessa boca que santa, abençoada aqui, é Deus que tá falando. Então, você tem que ouvir, porque é a vontade de Deus. E a gente quer isso. Então, era como que... Era recíproco, porque eu abria meu coração para aquilo e aceitava de forma absoluta. Esse era o meu erro também. De forma absoluta e estava extremamente vulnerável, porque como eu falei no início, meu coração estava arregaçado para aquela obra, né? E aí foi, né? Bom, mas foi uma das piores experiências da minha vida. No total, eu passei 7 anos nessa comunidade e 2 anos na fraternidade. Fui convidada a me retirar, para não dizer expulsa, que a fundadora disse que não era pra me falar isso, mas eu fui expulsa. Não foi por culpa minha, apesar de que tudo que acontecia eu me responsabilizava. Você não vai responsabilizar uma pessoa que é de Deus, que fala com Deus. Então, eu descobri depois
de uns 2 anos. Gente, minha ficha foi cair recentemente, tá? Eu saí em 2020, hoje é 2025. Então, minha ficha foi cair mesmo muito depois. Eu fiquei muito revoltada. Não com Deus diretamente, mas era algo que eu não conseguia entender. Deus sem duas palavras, porque Ele permitiu eu passar por isso. E nesse contexto todo eu sofria muito, eu sentia muita angústia, muito conflito. Eu busquei a resposta eu achei que tinha vindo, mas na verdade eu piorei minha vida, porque eu entrei em outra crise. E foi uma das piores crises, porque era como se eu estivesse ao lado de Deus e com crise. Como eu posso estar com crise com o meu Criador aqui do lado, vivendo uma coisa que Ele escolheu? Então é muito terrível você imaginar que isso passa dentro da cabeça de um ser humano tão finito, né? Tão pequeno diante de um abuso, por exemplo, e você não sabe nem o que é abuso, que você não espera isso de uma igreja. E aí, sobre esse assunto, né, que eu pretendo contar pra vocês, eles diziam que eu não poderia contar o que acontecia na fraternidade. Era proibido, né, falar as coisas que aconteciam na fraternidade pros homens, e principalmente pra qualquer membro. E qualquer coisa que acontecesse de errado na igreja, eu não poderia contar pra ninguém, porque eles diziam que era uma forma de amar, e eu estaria meio que dando um contra-testemunho. Então a gente morria de medo, né? Porque dentro da seita, que eu considero esse grupo uma seita, você tem muita manipulação, muito medo, muita culpa. Então você é totalmente controlado. Sabe aquele bonequinho que normalmente quando você pesquisa manipulação aparece? Você sendo, sabe? Alguém movendo o bonequinho? Então, era como se isso acontecesse. Então, hoje eu quero quebrar o silêncio e eu quero contar a minha experiência para que outras pessoas se protejam, se cuidem. Não sou contra a religião, acredito que é possível viver uma religião saudável, mas eu confesso que uma das consequências na minha vida hoje é ter muita dificuldade, né, de ir pra igreja. Eu não consigo mais, porque a minha referência era aquela. E é como se aquela referência acabou e eu não consigo colocar outra no lugar. Então hoje eu tenho muito receio de voltar para aquele lugar alienado, de medo. Eu não tinha brilho no olhar, gente. Então foi uma experiência muito dolorosa que paralisou a minha vida, como eu falei em outro vídeo, né? Eles usam de versículos bíblicos para aprisionar pessoas, porque eles distorcem e esquecem do contexto, da exegese, né? De tudo que envolve a Bíblia, não é só assim ler na coxa, igual o povo fala. Eles diziam, para justificar uma espera em Deus, que uma coisa que ia vir que nunca vinha, que para Deus um dia é como 1000 anos. Só que, gente, 1000 anos para mim não é como um dia. Já passaram 7 e os 7 passaram. Então é muito dolorido, sabe? É a nossa vida, é a nossa existência, é algo muito sagrado. É o de melhor que a gente tem, é a nossa história, sabe? E você passar 7 anos é muito tempo da vida. Não volta. Daqui 1000 anos eu vou estar mais que o pó, acho que nem o pó mais eu tô. Então, eu acredito hoje que Deus fala assim no concreto da nossa vida. E hoje eu tento viver a religião da forma melhor possível, de forma saudável, equilibrada, mas principalmente bem longe desse misticismo todo. Então é sobre isso que eu quero falar no próximo vídeo. Fique aqui, acompanhe. Vou estar falando de outros abusos em outros contextos também. E hoje eu sou essa Laís, né, que tem muito mais cuidado com algumas coisas na vida. Muito mais madura. Não certa, não pronta. E algo que a filosofia me deu também foi saber que a verdade não é absoluta, né? Que não tem uma resposta pronta. Então, eu posso estar errando, alguém pode ter uma visão melhor que a minha, mas é claro, não tô falando em relação aos abusos. Tô falando assim, eu posso estar falando alguma coisa que errar, vocês, por favor, me corrijam. E aqui não é pra me impor nada pra ninguém. Mas se tem algo que eu aprendi, e eu faço questão de falar, e hoje ninguém vai me calar, não fique num lugar que está te abusando. A gente não pode aceitar nenhum tipo de abuso, de lugar nenhum. De lugar nenhum. E principalmente em nome de Deus. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, continue aí, porque daqui pra frente vai ser o foco na nossa liberdade, na nossa vida autêntica e saudável, né? Porque eu acredito que é isso que Deus quer. Quando Jesus diz que a gente nasce, que ele veio para que a gente tenha uma vida plena, né? Uma vida em abundância, eu acredito que Deus queira pra gente uma vida feliz mesmo. Então, um beijo.